meu papelzão aqui hoje. Ai, glória a Deus, meus irmãos. É uma honra estar aqui nessa noite compartilhando algo com vocês. Eu tenho certeza que o Senhor quer trazer alguns apontamentos para nós essa noite. E quer trazer um grande alinhamento. Eu creio que o Senhor tem hoje uma grande correção. Mas não é uma correção para te deixar mal, é uma correção de um alinhamento. Nós vamos conversar um pouco sobre dois personagens nessa noite. E essa palavra é uma comparação entre dois personagens muito conhecidos. E nessa noite, o Senhor te faz uma pergunta: com qual deles você se parece e com qual deles você deseja se parecer? O tema da mensagem nessa noite é: segundo o coração de quem? E os dois personagens que eu quero retratar nessa noite e explorar um pouquinho com vocês é Davi e Saul. Dois personagens bem conhecidos, completamente opostos. Mas o Senhor vem ministrando há algum tempo no meu coração sobre essas passagens, sobre essa história. E a qual o Senhor tem falado que nesses dias nós temos que lutar contra um espírito de Saul que impera sobre as nossas vidas, que impera sobre a igreja de Cristo, que impera sobre as gerações. Existe um espírito de Saul pronto para absorver pessoas, para dominar, para realmente controlar pessoas. E quem sabe você possa estar entrando nessa linha e não está percebendo. Existem alguns apontamentos a qual o Senhor falou comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler bastante, tá? Vou ler bastante a Bíblia. Gostaria que vocês ficassem comigo só para a gente não se perder nessas questões. E vai ser muito importante esses textos para que você venha entender aquilo que a gente está explanando nessa noite, amém? 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 até o 22. Quem trouxe a Bíblia, abra lá conosco. Quem não trouxe, está ali no telão. Diz bem assim: por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você quem rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que os direitos reivindicará o rei que os governar. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isso é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará o filho de vocês para servi-los em carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerras e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e os dará aos criados dele.
tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor dos escravos, o melhor do gado e dos jumentos, e tomará 1/10 dos rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo isso, o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém? E eu queria ler mais 2 versículos aqui, só para a gente contextualizar. Esse falando agora sobre Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Lá em 1 Samuel 16:1 diz isso, né? E em 1 Samuel 16:12 diz: então Jessé mandou chamá-lo e veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Amém, meu irmão? Segundo o coração de quem? Essa é uma pergunta a qual o Senhor está nos fazendo nessa noite. E é uma pergunta a qual você deve refletir. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração perante o Senhor? Como está o seu coração perante os seus ensinamentos? Como está o seu coração perante o que o Senhor tem dito a você e tem delegado a você para que seja feito nesses dias? Qual é o seu posicionamento perante o Senhor nesses dias? Aqui nós vemos 2 personagens muito claros. Todo mundo conhece aqui a história de Saul, amém? E todo mundo conhece a história de Davi, acho que mais do que de Saul, né? Mas Saul foi um personagem bom, meu irmão? Saul foi um bom rei? O que você acha? Saul não foi um bom rei, meu irmão. E Davi foi um bom rei? O que você acha? Com certeza. Se você perguntar para um judeu ou qualquer um que é do povo de Israel, se você falar de Saul, eles não têm nada sobre Saul, apesar de Saul ter sido o primeiro rei deles. Mas eles, cara, não tem relevância na história deles. Mas agora, se você pergunta de Davi, aí é outra coisa, meu irmão. Tem uma relevância totalmente, cara, totalmente diferente. Só que eles têm algumas semelhanças. E as semelhanças é, primeiro, o nome. O nome deles, o significado do nome deles é um significado bom. Davi significa o amado. E Saul significa pedido por Deus. Então eles têm um significado legal, um significado bom. Outra coisa que eles são semelhantes, ambos eram de boa aparência. Só que tem um detalhe, Davi, todo mundo sabe que ele era mais franzino, ele era menorzinho. E Saul, ele era, cara, a palavra diz que durante o povo, no meio do povo, o mais alto batia no ombro dele. Ele era um cara imponente. Ele tinha cara de rei, mas o coração completamente diferente. Outra semelhança, ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Foram ungidos por Samuel, que os ungiu. E outra semelhança, ambos reinaram 40 anos sobre Israel.
Só que as semelhanças só ficam aí, meu irmão. Agora, as principais diferenças. Fizeram escolhas de maneira diferente. Eles viveram de maneira diferente. Colheram resultados diferentes. E morreram de formas diferentes. Aqui, com esses dois personagens, nós temos uma ilustração muito clara. Significando, primeiro, nossas vontades e a vontade de Deus. Saul, como o próprio nome dele diz, ele foi pedido pelo povo. Cara, e o povo, ele era comandado diretamente pelo governo de Deus. Era Deus quem governava o povo, através dos profetas e dos juízes. O povo era governado diversamente por Deus. Eles eram governados diretamente por Deus, mas eles fizeram um pedido, dizendo assim: ô Samuel, você já está meio velho aí, cara, não dá certo, tá? Você não está conseguindo aí, está capengando aí, cara, precisando de muleta para ir, como que você vai liderar a gente? Teus filhos ali, ó, todos uns babacão, não seguiram o teu caminho, então quem que vai nos governar? Nós queremos um rei. Nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Meu irmão, você percebe aí uma breve semelhança conosco? Você consegue perceber uma semelhança com as nossas vidas? Diversas pessoas hoje estão se achegando a Deus e dizendo bem assim: ei, Senhor, eu não quero que você governe a minha vida. Ei, chega do teu governo. Está meio fraco assim, está meio ruim. Eu quero agora ser igual a todo mundo. Eu não quero mais ser governado pelo Senhor. Eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero ser guiado pelas minhas próprias vontades. E eu quero seguir os desejos do meu coração. Não é assim que nós dizemos: ah, o meu coração está dizendo para eu fazer tal coisa. Ah, o meu coração está dizendo que eu preciso namorar aquele cara. Ah, meu coração está dizendo que eu preciso namorar aquela menina. Daí vai lá e casa, não conhece direito, é uma porcaria. E daí depois, Deus, a mulher que você me deu, o homem que você me deu, olha, tudo errado. Meu irmão, não atribua a Deus um direito que Ele deu a você de escolher. Ele vai te deixar escolher. Ele vai te deixar escolher se você quer ser governado por Ele ou se você quer ser governado pelas suas próprias vontades. Mas hoje, meu irmão, nesse mundo que nós estamos vivendo, a maior pregação desses dias é: se você não está bem no teu serviço, sai dele. Tá legal, não interessa, você não está bem, você não está se sentindo legal, está pesado lá, né? O ambiente está assim, está meio complicado, saia. Ah, o teu casamento não está... Não, separa, não tem problema. A Bíblia diz que não tem problema, você pode divorciar. Lá na Bíblia tem uma partezinha que diz sobre isso. Não, depois você casa de novo, depois você faz o que você quiser. Não é assim? Não, você pode ser quem você quiser. Ai, não, você pode ser homem, mas você acha que é mulher, você pode ser mulher, acha que é homem, você pode fazer o que bem entender, o que o seu coração está dizendo. Ei, entenda uma coisa, Satanás está pregando nesses dias, e você está assumindo a mensagem dele, você está se apropriando da mensagem de Satanás através dos seus enviados. Não é normal, não é mais comum, não é comum. Tem coisas na igreja que estão se tornando comum, mas o Senhor abomina. O Senhor abomina. E nesse tempo, nós estamos sendo cegos, nós estamos sendo cegados por Satanás, a qual está tapando as nossas visões, para que nós sejamos um cego espiritual, que nós não conseguimos discernir a direita da esquerda, e você está caindo.
Você está sendo uma pessoa conivente com o pecado já não te machuca mais. A moralidade já não existe mais. A moralidade é escolhida conforme a pessoa que está do seu lado. Se for seu amigo, pode fazer o que quiser. Se for seu amigo, pode fazer o que quiser. A moralidade não está sendo mais definida por Deus. O padrão de moralidade não está sendo mais definido por Deus. E nisso nós sentamos no trono das nossas vontades e jogamos Deus para lá. Deixamos Deus de lado, deixamos as vontades de Deus de lado, deixamos o padrão de Deus de lado. E queremos somente satisfazer os nossos prazeres. Meu irmão, longe de nós, se existe um coração nessa noite que deseja somente cumprir as suas vontades, que você receba um choque de realidade, meu irmão. Um reino a qual você pode fazer o que quiser não é um reino, é uma bagunça. E o reino de Deus não é bagunça. A igreja de Cristo não é bagunça. A igreja de Cristo tem um cabeça. Não queira assumir o lugar dele. Não queira assumir o lugar dele, meu irmão, porque você vai sentir o peso que é assumir o lugar do cabeça. A igreja de Deus não deixou de ser cabeça, não deixou de ter cabeça. E o Senhor quer ajustar hoje o corpo, o Senhor quer colocar os seus membros em cada lugar, porque o Senhor tem uma porção nessa noite para derramar sobre mim e você. Porque o Senhor quer usar poderosamente a igreja dele. E você, igreja desses dias, você vai ser usado poderosamente nesses dias. Mas eu estou pedindo para Deus, mas não está acontecendo. Ei, só abre o seu coração e seja disponível nesses dias, porque o Senhor está derramando do seu espírito. O Senhor está fazendo. Tem milagres, meu irmão. Você está vendo testemunhos de milagres. Você está vendo pessoas, cara, sendo curadas, e isso não está te impactando ainda, meu irmão. Você está frio. Você precisa restaurar. Você precisa restaurar o seu coração, meu irmão. Você precisa hoje se alinhar, porque se o impacto do que Deus está fazendo não está movimentando o seu coração, meu irmão, o seu coração está doente. E precisa hoje de um choque do Espírito Santo para voltar a ter a vida novamente. Quantos aqui querem ter o coração novamente avivado? Meia dúzia nessa igreja. Glória a Deus. Tinha uns que estão meio dormindo aí. Vou falar mais uma vez, cara. Não é coisa de pastor isso, mas é que chega a dar até um ânimo quando você levanta, cara. Quantos aqui querem ter o coração avivado nessa noite? Ah, agora sim. Agora parece que você está aqui. Então, meu irmão, nós precisamos entender, existem as nossas vontades, existe a vontade de Deus, nada sobrepõe a vontade de Deus. Se você entende que o seu coração hoje é do Senhor, que a sua vida é do Senhor, meu irmão, as suas vontades não têm mais importância, as suas vontades não querem dizer mais nada, porque simplesmente, cara, daquilo que eu me alimento, é fazer a vontade do Senhor. É isso que Jesus dizia. Meu alimento não é comida nem bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o seu alimento? O que te traz vida? Elogios das pessoas? O que te traz vida? Bajulação? O que te traz vida? Se sentir importante? Dá um tempo. Isso que é mais importância que o próprio Cristo já te deu, cara.
Era para você estar no inferno. Era para você ter morrido. Era para nem você estar aqui hoje. Era para você ser alvo do juízo de Deus. Ao invés disso, Ele se tornou o próprio pecado para que hoje você tivesse vida. Ele assumiu sobre si todos os pecados, todas as iniquidades. Ele assumiu sobre si as enfermidades para dizer que Ele é Senhor de tudo isso. E que se hoje existe alguém enfermo, Ele pode curar. Que se não existe vida, Ele pode declarar vida, e vida em abundância. Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Já nem sei onde eu estou mais no esboço já. Saul, cara, representa as nossas vontades. Ele representa completamente a nossa vontade. Porque não era para Israel ter rei. Israel pediu. E está lá o rei. Agora o rei, cara, que é completamente descontrolado e não liga mais para o Senhor e não liga mais para as direções que vêm dele. Porque o povo de Israel decidiu se comparar com as outras nações. Eu costumo dizer que existe um demônio da comparação. Existe um demônio chamado comparação, cara. Toda vez que você se compara com alguém, um demônio entra ali, meu irmão, e destrói tudo que você conhece. Porque nada mais que acontece para você é bom. Porque o seu ponto de vista não é mais sobre a ótica de Deus, mas sim é sobre a ótica do que o outro está recebendo, do que o outro está fazendo, do que o outro está se movimentando. E o povo de Israel caiu nessa maldita comparação. E toda vez, meu irmão, que existe uma comparação da sua realidade com a realidade de outra pessoa, nasce um cenário perfeito para que a vontade de Deus seja ignorada. Toda vez que você gera comparação, a vontade de Deus certamente será ignorada na sua vida. Porque se Deus quisesse que você se comparasse com as outras pessoas, ou que você fosse igual às outras pessoas, Ele tinha feito todo mundo igual. Ele tinha feito que nem se fossem os anjos lá. Existem lá os anjos, os arcanjos. Os anjos são todos iguais. Os arcanjos são todos iguais. Um ou outro tem uma função diferente, mas são, na teoria, todos na mesma função, todos o mesmo intuito. Mas o Senhor criou de uma forma particular você, porque existe uma porção da glória de Deus que só você pode manifestar. Ninguém mais. Quer dizer que se eu não aceitar o chamado de Deus para minha vida, as coisas não vão acontecer? Vão acontecer. Mas você perdeu a oportunidade de manifestar uma glória exclusiva que Deus liberou sobre você. Deus liberou algo exclusivo para você. Não enterre seus talentos, meu irmão. Não enterre. Multiplique. Multiplique aquilo que o Senhor liberou sobre você. Multiplique. Que seja um por um, mas multiplique. Multiplique. Esse é o coração do Senhor. A multiplicação. Amém? Saul representa o governo de Deus rejeitado pelo povo. E Davi foi escolhido pela rejeição de Saul a Deus. E ele era um homem, aquele a qual Deus chamou de segundo o seu coração. A diferença já podia acabar aí, meu irmão. Mas eu tenho mais alguns pontos aqui, só para discorrer, para a gente se autoanalisar e nós sairmos daqui pessoas melhores e alinhadas com aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Quantos aqui querem sair daqui uma nova pessoa? Amém, amém.
Primeiro eu quero pontuar algumas coisas, algumas características de Saul. Primeiro, já tá. Segundo, não liga não, gente, sou meio doido, tá? Ainda mais quando eu anoto assim um monte de coisa ainda, vixe, fico mais doido ainda. Saul era desobediente. Saul não obedecia a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8, do 8 ao 14, diz bem assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você ainda não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a fazer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, seu Deus, que o seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. E o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois não obedeceu ao mandamento do Senhor. Meu irmão, entenda, esse foi o pecado mais grave que Saul cometeu. Samuel tinha dado uma ordem para ele: espere 7 dias e eu voltarei e nós subiremos a batalha. Deu os 7 dias, e ali está dizendo o texto, né? Deu 7 dias, então Samuel ainda não havia chegado. Ele foi lá, pegou o holocausto, porque rei não era sacerdote, rei não podia sacrificar, somente o sacerdote ou profeta podia sacrificar. E Saul foi lá, pegou o sacrifício e ofereceu o holocausto ao Senhor. E aí logo depois que ele ofereceu o holocausto, chegou Samuel, dizendo: o que você fez, cara? Mas espera aí, Samuel não atrasou? Samuel atrasou? Falou que passou o prazo. Ele se explicou ali e disse: passou o prazo e você não chegou. Não, tinha dado 7 dias, meu irmão. De manhãzinha lá, ele foi lá: Samuel não chegou mesmo? Vou lá e vou fazer um holocausto. Daqui a pouco, chega no final da tarde, Samuel chega, diz: o que você fez, cara? Eu não te dei uma ordem? O Senhor não tinha te dado uma direção? Por que você desobedeceu? Por isso, seu reinado não continuará. Entenda, meu irmão, uma coisa: existe algo que é sobre lei, quem sabe a coisa mais importante que nós podemos fazer no nosso relacionamento com Deus, que se chama obediência. Por que Adão perdeu o paraíso mesmo? Desobedeceu. E disso sai aquela frase muito icônica que a gente conhece: é melhor obedecer. Era nesse contexto que ele estava dizendo isso. Você não podia sacrificar, você tinha que obedecer. Não era o sacrifício que ia levar o povo, era a obediência dele que ia gerar um sacrifício mais tarde, e o povo receberia a direção e caminharia sobre as ordens do Senhor até a sua vitória. Agora, meu irmão, tem um monte de gente aí querendo as bênçãos do Senhor, querendo que o Senhor se mova, querendo que o Senhor faça,
por você e através de você, mas você não consegue cumprir com um princípio básico que se chama obediência. Sem obediência nada vale, meu irmão. Não adianta boas obras, não adianta dons, não adianta talentos, não adianta você ser o máximo, não adianta ganhar o mundo inteiro se você não obedece a Deus. O Senhor está dando ordens claras nesses dias. O Senhor está falando, o Senhor não está em silêncio. O Senhor está falando na sua vida. O Senhor está usando sinais. O Senhor está fazendo, malabarismo na sua frente. Meu irmão, obediência é um princípio claro. Não adianta, cara. Mais vale gramas de obediência do que uma tonelada de dons. Não adianta, cara. Obedeça. E a partir da obediência, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Meu irmão, Deus chamou para a gente participar com Ele de uma obra. E essa obra, cara, não precisa de inventar coisas. Não precisa, cara. Já está tudo pronto, o planejamento foi feito, cara. Existe um começo, um meio, um fim. Existem detalhes, existe... Você só precisa seguir e obedecer. E você viverá grandes coisas, meu irmão. E isso tem sido algo que tem me pegado muito sobre esses dias, meu irmão. Porque às vezes nós nos pegamos em diversas situações, nós nos pegamos em diversas circunstâncias onde nós queremos sair de tudo quanto é forma dessa circunstância, onde nós queremos resolver as coisas. E no nosso intuito, às vezes, nosso ímpeto de resolver as coisas, nós acabamos esquecendo da vontade de Deus e acabamos usando as nossas próprias forças para resolver as coisas. Por isso tem um monte de gente desanimada. Por isso tem um monte de gente que não quer, que não consegue ir para frente. Você está querendo resolver a partir da sua visão as coisas que o Senhor já tem as estratégias prontas para te dar. E você só precisa de uma coisa: obedecer. Segundo, Saul não reconhecia os seus erros. 1 Samuel 13, do 11 ao 12, diz bem assim: e perguntou-lhe Samuel, o que você fez? E Saul respondeu: quando vi os soldados se dispersando e vi que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão. E eu busquei o Senhor, e eu não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer os holocaustos. Meu irmão, Saul sabia, tinha convicção que ele tinha errado. Saul sabia que ele não podia sacrificar. E quando ele foi corrigido, quando ele foi apertado pelo profeta, quando ele foi chacoalhado pelo profeta, ele transferiu a responsabilidade. Ele disse: mas você não chegou no prazo que a gente combinou? Eu tinha que fazer alguma coisa. Meu irmão, cara, para de dar desculpa. A gente não pode mais entrar nessas coisas de desculpa. E eu não estou, cara, apontando o dedo para você, porque isso é nossa natureza. A primeira coisa, quando a gente é confrontado, meu irmão, já vem assim, já sobe 10 ideias de desculpas diferentes para a gente liberar. Tenta fugir disso, meu irmão, e assuma as suas responsabilidades. Se você tem responsabilidade, se você fez, assuma o seu BO. Assuma os seus erros. Mas não assuma os seus erros e dizer: errei mesmo. Não, estava aí mesmo, errei. Isso assim mesmo, ninguém é perfeito. Tá cheio de gente assumindo erro assim. E a vida não é transformada, e a vida não é mudada. Reconhecer erros sem um arrependimento também nada de vale. Então, Saul não reconhecia os seus erros.
Terceiro ponto, Saul era soberbo. Ele gostava da fama e da glória. 1 Samuel 18, versículo 8 e 9. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Cara, olha que chorão. Olha que chorão. Saul era soberbo. Ele não admitia que Davi tinha algo sobre ele, tinha habilidades, quem sabe que eram melhores do que ele. Mas o rei era ele. Saul queria a glória e a fama somente para ele. Porque até então ele tinha feito grandes feitos também. E até então, quem sabe, aquelas mulheres cantavam para Saul. Só que no momento em que uma coisa chamada ego foi ferida, Saul mudou completamente. A soberba subiu a cabeça dele e ele não foi mais a mesma pessoa. Existem pessoas que são maravilhosas, mas o seu ego acaba crescendo mais do que é devido. O seu ego acaba controlando as pessoas. E quando o seu ego te controla, meu irmão, você precisa, cara, você precisa desesperadamente de morrer. Cara, a assunção do ego, o levantamento do ego, é o velho homem sendo novamente ressuscitado. Aonde o Senhor Jesus diz que nós devemos ser novas criaturas. Saul era completamente diferente, cara. Saul deixou o espírito de soberba assumir a vida dele e ele acabou completamente com o propósito de Deus que havia sobre ele. Quarto ponto, Saul era infrutífero. Ninguém crescia ao seu redor. 1 Samuel 18, do 10 ao 12, diz bem assim: no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão, e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes, e Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Saul não permitia que ninguém crescesse ao seu redor. Saul não tinha mais espaço para outras pessoas que se destacavam. O ego dele era tão grande que acabou envolvendo completamente a história dele e também englobou as gerações dele. Saul foi infrutífero ao ponto de que a geração dele não teve continuidade. Como está o seu coração hoje, meu irmão? Será que você consegue só chorar com os que choram, mas não consegue se alegrar com os que se alegram? Será que alegrar com os que se alegram é dolorido para você? Será que comemorar a vitória do teu irmão afeta você? Será que o teu irmão tendo sucesso e você não, muda o seu coração, muda quem você é? Essa é uma análise para a gente fazer nesses dias. Saul caçava a próxima geração. Saul tentava limitar a próxima geração e colocava armadilhas até mesmo para matar a próxima geração. Quem é você, meu irmão, nesses dias? Quem é você nesses dias, meu irmão? Será que seu coração está sendo parecido com o de Saul? Pastor, tá igualzinho, cara. Para você reconhecer isso, é sinal que o Espírito Santo já começou a operar na sua vida. Ninguém reconhece que é igual Saul se não for pelo Espírito, cara. Feche seus olhos rapidinho. Senhor, eu oro para que nesse instante
o Senhor comece a visitar, Senhor. Teu Espírito comece a falar com cada um, Senhor. Quem sabe pessoas aqui não têm o coração completamente igual ao de Saul, mas existem pontos cruciais aonde o inimigo está lançando setas para que essas pessoas também tenham a geração ceifada, assim como o rei Saul teve. Através da falta de sabedoria, através da falta de domínio próprio de um rei, uma geração não teve a continuidade. Então não permita, Senhor, que aconteça isso com os meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que todo espírito de Saul seja lançado por terra. Em nome de Jesus, abre os olhos dos meus irmãos. Pai, sobe ao coração deles. Traz à luz, Senhor, os verdadeiros desejos da alma. Traz à luz, Senhor, os desejos mais ocultos, que até mesmo eles ainda não acessaram, Senhor. Mas hoje, Senhor, seja hoje descoberto, Senhor, tudo aquilo que havia encoberto, para que em nome de Jesus nós possamos viver a plenitude e a glória que o Senhor tem derramado sobre esses dias. Em nome de Jesus, amém. Eu vou falar rapidinho sobre Davi aqui e a gente já vai encerrar. Falei 4 pontos ali sobre Saul e agora eu vou falar os 4 contrapontos que Davi tinha comparado a Saul. Primeiro, Davi conhecia a Deus e o ouvia. 1 Reis 15, versículo 5, diz bem assim: pois Davi fez o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Davi conhecia Deus, ouvia e era obediente ao Senhor. Quando ele ouvia algo, meu irmão, ele prontamente atendia aquilo que o Senhor falava. E por isso o segredo do sucesso dele estava exposto, porque ele decidiu obedecer, ele decidiu ouvir ao Senhor. A quem você tem ouvido nesses dias? Qual a voz que você tem dado lado na sua vida? Segundo ponto, Davi reconhecia sua falha e se arrependeu. 2 Samuel 12, do verso 9 ao 14, diz: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que insultou o Senhor, o menino morrerá. Prontamente, quando ele tomou um chacoalhão do profeta e ele foi confrontado com o profeta pelo erro a qual ele tinha cometido, ele reconheceu a voz do Senhor, se arrependeu e se alinhou novamente. Tanto que o rei está dizendo: Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer o Senhor em nenhum dia, exceto na ocasião de Urias. Teve um exceto na vida dele, mas a caminhada dele foi debaixo da obediência do Senhor. Que sejamos assim nesses dias, amém? Terceiro ponto, Davi era humilde e guiado por Deus. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Sempre antes da batalha, meu irmão, Davi consultava o Senhor, e ele tinha uma palavra e uma direção.
E ele seguia e o sucesso era pleno. Será que você tem seguido as instruções do Senhor? Quem sabe muitas pessoas aqui têm vivido momentos conturbados na sua vida, mas não são momentos de deserto, a qual o Senhor te levou até lá. Foram momentos em que você entrou, porque você não entrou com uma instrução do Senhor. Foi momentos a qual você entrou até mesmo contra a vontade do Senhor. Mas pastor, como que eu faço para resolver isso? Se arrependa e volte. Hoje é dia para isso, meu irmão. Se arrependa e volte. Meu irmão, graças ao Senhor que nós não somos condenados imediatamente pelos nossos erros. Nós temos uma oportunidade hoje de se voltar ao Senhor, de nos voltarmos ao Senhor, e o Senhor ouvirá lá do céu a nossa voz, meu irmão, olhará para nós, não mais como um pecador, mas quando Ele nos enxerga, Ele vai encontrar a face do Filho dEle, a qual por meio dEle nós tivemos o direito de sermos adotados como filho. O Senhor não nos olha por aquilo que nós fazemos, mas o Senhor olha por aquilo que o Filho dEle é. Existe uma máscara por cima de nós, a qual Jesus cobriu, e essa máscara é de cor de sangue, essa manta é de cor de sangue, a qual nos transforma, meu irmão, à imagem do seu Filho amado. O arrependimento tem esse poder, meu irmão. Transforma a sua face de pecador na face de um filho amado. Então, se hoje você chegou até a presença do Senhor, com o seu coração amargurado, com o seu coração te acusando, com o inimigo pesando na sua mente, por erros e falhas a qual você cometeu, você achando indigno de adorar ao Senhor, indigno de se achegar à presença do Senhor, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. O Senhor está aqui, está dizendo para você: meu filho, se arrependa. E no momento que você abre o seu coração e se arrepende, Ele já nem lembra mais o que você fez. O Senhor tem salvação para você nessa noite. O Senhor tem perdão de pecados para você nessa noite. Nada está perdido, meu irmão. Nada está perdido. Se você veio até aqui hoje, não está perdido. Tem pessoas dizendo, no seu íntimo, dizendo que não tem mais jeito, essa situação não pode ser mais mudada. Tem pessoas chorando pela morte de algo que não morreu. Como Ele fez com a filha de Jairo hoje, Ele fará contigo, meu irmão. Aquilo que você diz e que os outros dizem que está morto, o Senhor olha e diz assim: ei, está só adormecido, levanta, pega alguém e alimenta, porque está vivo, não está morto. Se o Senhor não disse que está morto, meu irmão, está só dormindo, Ele já chegou, Ele está aqui. E Ele pode dizer para você hoje: Talita cumi, levanta, levanta, menino. Amém? Davi era totalmente guiado pelo Senhor. E quarto e último, para a gente finalizar, Davi empoderou a geração futura. Empoderou e projetou a geração futura. Um cara que é guiado pelo Senhor, meu irmão, uma pessoa guiada pelo Senhor, não existe nada nem ninguém que esteja perto dela que não cresça. Quem sabe parece que você não está crescendo aos seus olhos, mas você está empoderando pessoas, projetando pessoas, e você está servindo como um trampolim na vida de pessoas. Pessoas estão sendo impactadas pela sua vida.
O Senhor quer levantar hoje uma geração, não como a de Saul, que matava e caçava a próxima geração, que castrava a próxima geração. Mas o Senhor quer levantar hoje uma geração como Davi, que empodera, que projeta o futuro, e que o reinado permanece para sempre. Essa é a promessa que teve sobre Davi e está sobre você nessa noite, meu irmão. 2 Crônicas 22, do verso ao 5, e eu quero finalizar com isso. Então disse Davi: esse é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordem para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre deles designou cortadores de pedra, para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. E ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, olha o que ele pensava, meu irmão: meu filho Salomão é jovem e inexperiente. O templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa, cara. Davi, era o sonho dele, construir um templo para o Senhor. Era o sonho do coração, era o desejo do coração dele. E ele foi para o Senhor, perguntou para o Senhor se ele poderia fazer. Sabe o que o Senhor olhou para ele? O Senhor olhou para ele e disse bem assim: você não vai construir esse templo. Não, cara, tua mão está cheia de sangue. Você é um homem de guerra, um homem de batalha. Meu templo não pode ser manchado. Mas seu filho Salomão será um homem de paz, e ele construirá o templo para mim. O que você faria no lugar dele, meu irmão? O cara era chegado de Deus, e Deus falou assim, ó: não, você não. Você não vai construir. Seu filho vai construir. Ele poderia ter pensado bem assim: cara, meu filho vai construir, cara, eu me lasquei para ser rei. Tive que aprender um monte de coisa aqui, ó. Agora, meu filho que vai construir, ele que se lasque. Ele que sofra. Ele que corra atrás. Já que é ele que vai construir, então Deus, deixa ele. Olha a cabeça do cara. Ele olhou e disse bem assim: meu filho ainda é jovem e inexperiente. Eu não vou construir, mas o Senhor não disse que eu não posso guardar todos os utensílios, tudo aquilo que vai ser construído no templo. E quando o meu filho pegar o projeto do templo, ele vai levantar esse templo, e tudo vai dar certo. E eu pude projetar, e eu pude ajudar, e eu pude alavancar. Qual é o seu coração nessa noite, meu irmão? Com quem você mais encaixa nessa noite? Saul ou Davi? Porque a gente gosta de ler a Bíblia sempre olhando pelas óticas dos heróis. Só que nem sempre as nossas atitudes condizem com os heróis que estão sendo relatados. Na maioria das vezes, a gente é os fariseus que está apontando, ou dizendo versículo: crucifica! Crucifica ele! Mata ele! Meu irmão, quem é você nessa noite? Seja sincero consigo mesmo. E o Senhor quer trazer uma restauração nessa noite para o seu coração. O Senhor quer alinhar novamente. Quem sabe hoje você entrou aqui Saul, mas vai sair daqui disposto a se tornar um homem segundo o coração de Deus. Aquele que anda pelo caminho
correto, pelos ensinamentos de Jesus. Quem é você? Segundo o coração de quem? O seu ou de Deus? Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos orar.